Olá, heróis e heroínas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje, finalmente, a gente vai seguir com os vídeos de One Punch Man aqui no canal e dessa vez a gente vai falar sobre o poder do Saitama e também o fato dele poder em algum momento se tornar um vilão. Não só isso, como lutar com este vilão também. Eu sei que parece um pouco confuso, mas com esse vídeo de hoje vocês vão conseguir entender o que eu quero falar quando digo isso. E eu já conto muito com o seu apoio pra deixar o likezão aí embaixo, vamos tentar cumprir a meta de 5.000 likes nesse vídeo de hoje. E vamos também se inscrever no canal se ainda for novo por aqui. Não deixe de se inscrever, dá um soco sério aí no botão de inscrição. Agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo. Galera, então, neste vídeo de hoje, a gente vai falar um pouco sobre o Saitama, sobre a sua transformação, na verdade, sobre o modo como ele se tornou o herói mais poderoso de todos e também a gente vai falar da possibilidade dele já neste momento ser um vilão e nem mesmo ele ter percebido isso. Esse vídeo de hoje vai ter como base uma teoria de um inscrito aqui do canal que ele comentou aqui no vídeo. Eu curto muito quando vocês comentam as suas teorias, é muito legal e a gente aprende muita coisa junto, então comenta aí embaixo. E neste vídeo primeiro eu vou mostrar a teoria deles pra vocês, explicar o que ele quis dizer com ela e depois criar minha própria versão. O Jorge Luiz comentou o seguinte aqui no canal: Ô Dan, eu tenho uma teoria sobre os poderes do Saitama. Eu já li algo parecido com ela e tem umas animações até. Mas e se o Saitama for do mal? O Saitama tem o seu poder de origem ainda desconhecida. Ele teria, como todo mundo achou, quebrado o limite do seu limitador e ficado invencível por isso. Mas por que só ele ficou invencível e quebrou o limite de poder? Por que todo mundo que quebra o limitador de poder vira um monstro? E por que o Saitama não virou? E todo mundo também precisa chegar a um momento de quase perder a luta, mas o Saitama fez isso só treinando. Pode ser que ele tenha ganhado o poder de algum ser tipo God pra ficar tão forte assim, ou ele pode ter se tornado um monstro quando quebrou o limite, mas tá lutando contra isso, por isso está sem sentimento. Vamos lá, pessoal, quando eu li essa teoria do Jorge, eu logo comecei a pensar numa teoria sobre a origem do poder do Saitama, e daqui a pouco no decorrer do vídeo eu vou falar sobre ela com vocês também, mas primeiro vamos lá. Resumindo a teoria dele, ele acredita que o Saitama tenha quebrado o limitador assim como todo mundo. A gente geralmente diz que ele ultrapassou seu limitador, e justamente por aquele motivo que o Jorge falou, geralmente quem quebra o limitador acaba se tornando um monstro, mas o Saitama ele não teria se tornado um monstro porque ele não teria quebrado o limitador. Ele continuou treinando, se esforçando ao máximo e ele treinou tanto que passou o limite do seu próprio poder. Eu fazia agachamentos mesmo quando as minhas pernas não aguentavam mais. Mesmo quando os meus braços faziam barulhos estranhos, eu continuava fazendo flexões. 1 ano e meio depois, eu comecei a notar uma diferença. Mas existem outros heróis em One Punch Man que se esforçam muito e desejam ultrapassar o seu próprio limitador. Muitos chegaram muito perto de fazer isso também. E o Saitama sim, em todo o universo, teria sido o único que realmente conseguiu fazer algo assim. Então ele teria ultrapassado seu limitador e não quebrado. Mas realmente pode ser que ele tenha quebrado. E o Jorge também disse que a pessoa teria que quase perder a luta pra conseguir quebrar o limitador. É basicamente isso, mas não exatamente assim. A pessoa não precisa exatamente perder a luta, mas chegar bem perto de perder a própria vida. Assim, é ainda mais complicado. E o Saitama, se a gente parar pra pensar, ele naquele treinamento estava realmente se esforçando ao máximo, passando ao limite do seu corpo. E ele mesmo disse que algumas vezes quase não resistiu, ou seja, ele estaria chegando no limite talvez de quase perder sua vida em algum momento durante esse seu treinamento de longos anos. Assim ele teria ultrapassado seu limitador, mas e se ele ultrapassou desse jeito porque o seu limitador não quebrou? Bem, não é necessariamente por ele não ter mudanças físicas que o seu limitador não tenha quebrado. Afinal, como o próprio Jorge disse ali também, o Saitama ficou sem os seus sentimentos e pode realmente ser que neste ponto ele tenha se tornado o que em One Punch Man eles chamam de criaturas misteriosas, ou seja, aqueles que quebraram seu limitador e se tornaram monstros. Afinal, não é necessariamente que alguém que teria quebrado seu limitador e se tornado um monstro que iria agir como um monstro. O Garou, por exemplo, ele quebrou seu limitador e mesmo assim ele continuou firme nos seus propósitos, no que ele queria fazer. Ele não havia se tornado um vilão completo e continuou sendo um anti-herói, tanto que quando ele encontrou o Saitama, que não era um herói de rank alto, ele meio que se recusou a lutar com ele, porque ele não seria forte o suficiente para o enfrentar, e ele deu a entender até mesmo que não queria machucar o Saitama ali naquela luta, e não machucou mesmo, mas não porque ele não tentou. Como a gente sabe, o Saitama insistiu naquele combate, ele insistiu em lutar com ele, mas não necessariamente porque ele queria acabar com aquele cara ali, mas o Saitama havia percebido algo que ninguém jamais percebeu, que o Garou na verdade era alguém muito bondoso. No anime de One Punch Man a gente teve várias e várias demonstrações disso, como por exemplo as várias vezes que ele protegeu aquele garotinho, e agora no mangá, no primeiro encontro real com o Garou, que eles realmente tiveram tempo pra conversar, o Saitama imediatamente notou isso. Então a gente já sabia que o Garou ia perder naquele ponto, porque aparentemente ele teve a sua limitação atual quebrada, só que mesmo assim ele não estava forte o suficiente com o Saitama. Ele teve algumas mudanças físicas, mas era completamente diferente do que o Saitama passou. O Saitama ele perdeu completamente as suas emoções, não necessariamente os seus sentimentos, como a gente sabe. O Saitama ele ainda continua sendo alguém muito bondoso, afinal ele realmente tentou salvar o Garou naquele ponto, ele realmente conseguiu vencer ali, e meio que deixou o Garou escapar para que ele conseguisse refletir um pouco mais sobre o que realmente aconteceu. Afinal a gente sabe que ninguém consegue superar o Saitama em velocidade, então se ele quisesse ir atrás
atrás do Garou novamente, ele iria aí sim. E mesmo assim a gente já viu também outras demonstrações de o quão bondoso o Saitama é. Quando ele encontrou, por exemplo, o Boros, ele manteve aquela luta por algum tempo pra deixar com que aquele vilão conseguisse se divertir lutando contra ele. É isso, Saitama. Você vale o esforço. Socos normais consecutivos. E a mesma coisa aconteceu em vários e vários outros momentos do anime. Por exemplo, no momento que ele aceitou ser chamado de farsa e não pegou os créditos por ter vencido o grande vilão Rei do Mar Profundo. Saitama venceu ele realmente, mas ele aceitou dar isso como presente para os outros heróis que haviam se esforçado demais, porque ele mesmo não se esforçou nem um pouco. E é aí que vem a questão, o Saitama realmente ele tá ali, ele não tem todas as suas emoções, mas mesmo assim ele está lutando contra isso a todo momento. Na verdade, seu objetivo atual nem mesmo é ser o maior herói do mundo ou o mais poderoso, ele já demonstrou isso várias e várias vezes. Tudo o que ele quer é encontrar alguém à altura tão forte quanto ele para que todo o seu tédio acabe. O Saitama quer conseguir lutar de verdade para assim em algum momento ele conseguir se sentir feliz. Me desafiar significa... Tá, já sei, desenrola. Eu não tô a fim de ficar gripado com a chuva. Por mais que no anime a gente já viu vários e vários momentos que ele deveria estar se divertindo, o Saitama sempre estava bem sério. Ele tem um único objetivo atual, mas ele sempre está se distanciando cada vez mais. É como se o seu interior estivesse tentando deixá-lo furioso, tentando fazer o Saitama perder o seu próprio controle. É como se o limitador do Saitama estivesse querendo transformá-lo num vilão. Afinal, tudo isso aconteceu logo que ele quebrou seu limitador. Logo depois disso realmente acontecer, dele ter se tornado o herói mais poderoso de todos, ele automaticamente perdeu toda a sua vontade de continuar lutando, porque não tinha mais nenhum adversário à sua altura. E mesmo assim o Saitama continua ali, porque mesmo não se divertindo na sua luta, ele sabe que tem que proteger algumas pessoas, proteger o seu bairro. Às vezes ele só não quer que os inimigos façam barulho mesmo, então ele vai pra cima. Mas em todo caso o Saitama mesmo disse que ele não se sente recompensado por todas aquelas batalhas. E mesmo assim ele continua lutando sempre do lado do bem, porque ele poderia chegar num certo ponto onde, percebendo que os vilões não eram páreos pra eles, ele poderia tentar atacar os heróis, mas o Saitama nunca faria algo assim. E isso porque ele está sempre constantemente lutando contra ele mesmo, sendo completamente bondoso. E agora a cada dia mais, por mais que ele ainda se veja um pouco distante disso, ele está fazendo vários e vários amigos, pessoas que são importantes pra ele. Ele ainda demonstrou não entender direito toda a importância que essas pessoas têm, mas eles sabem o quanto importantes os Saitama são pra eles. A gente tá vendo isso com o Genos, com o King, com a Fubuki, e todos eles em algum momento, se o Saitama acabar perdendo o controle do seu próprio poder, estarão ao lado dele e o fariam com certeza voltar pro lado dos heróis. E não só isso, também como uma outra possibilidade pode estar ali. O Saitama realmente pode ter quebrado seu limitador e ele realmente pode ter perdido parte do seu desejo de luta, simplesmente abrindo mão disso lutando contra o seu lado monstro. Porque o Garou, por exemplo, no meio da luta contra o Saitama, ele acabou perdendo completamente o controle, ele realmente estava se entregando ali. O Garou estava cedendo à fúria e ele realmente começou a perder a própria noção do que ele estava fazendo naquela batalha, mas o Saitama ele nunca passou por algo assim. Inclusive é como se ele indiretamente sempre estivesse lutando pra agir como um grande herói, pra ser um exemplo. A gente viu, por exemplo, no mangá, logo após o Garou ter sido convidado pra se juntar à associação de monstros, enquanto ele estava andando pela cidade, ele resolveu passar num restaurante e o Saitama tava comendo ali. Acontece que o herói também tava naquele restaurante e chegou no momento que ele percebeu que havia esquecido a carteira. Então o Saitama ficou completamente assustado ali, porque ele não iria sair de jeito nenhum sem pagar. Aí a Fubuki apareceu e acabou salvando ele indiretamente, porque de qualquer jeito ele acabou fugindo daquele restaurante. Isso porque ele teria visto uma outra pessoa fugindo. Então, no caso, ele fugiu meio que pra tentar salvar o restaurante ao mesmo tempo. Foi a desculpa que ele usou. Depois disso, depois que a Fubuki salvou ele neste momento, eles dois acabaram se encontrando na casa dele e ela, assim como todos os outros, meio que diziam pra ele não seguir lutando, pra ele não tentar se envolver com a associação de heróis e também com o caçador de heróis, o Garou. Mas o Saitama não, ele nunca aceitaria algo assim, ele sempre estaria lutando, mesmo se o vilão não fosse forte, mesmo se o adversário não fosse forte, porque o seu desejo é de salvar todo mundo, de proteger todo mundo. E esse desejo do Saitama de estar sempre fazendo tudo, o máximo de si pra deixar as pessoas bem, pode ser também um contraponto dele pra se manter sempre mais forte do que seu limitador. Afinal, todos os outros que tentaram remover acabaram perdendo um pouco do seu controle, mas Saitama sempre se manteve forte, talvez porque todo mundo que quebrou o limitador desejava mais poder, se tornar mais poderoso. Mas o Saitama ele sempre desejou ser um herói. Ele sempre quis lutar pela justiça e inclusive foi por isso que ele iniciou seu treinamento. Ele não fez isso para enfrentar diversos adversários, mas ele fez isso porque ele queria se tornar um herói. Então realmente em algum momento, talvez como o Jorge citou mesmo contra o próprio God, o Saitama acabe precisando usar mais poder do que ele usa. Afinal ele não usa nem metade do poder que ele tem. E fazendo isso ele possa forçar de verdade o seu limitador. Então depois dele enfrentar o maior dos inimigos que já surgiu, que precisou fazer com que ele usasse seu poder máximo, talvez o Saitama acabe perdendo seu próprio controle por forçar o seu limitador. E aí sim, ele teria que ter uma grande luta contra ele mesmo, pra conseguir voltar a ser o grande herói que ele sempre foi. Mas e aí, o que vocês acharam da teoria do Jorge? Não esquece de comentar sua teoria também nesse vídeo de hoje, fechou? 必殺マジシリーズ
E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá um grande abraço e tchau!